Olá, olá você que está acompanhando a TV Alba, tudo jóia? Começando a partir de agora mais um OAB na TV. Primeira vez que você está assistindo? Não, né? Por favor, a gente já está há um tempinho aí com esse objetivo principal de aproximar a Ordem dos Advogados de todos os telespectadores, advogados ou não, e hoje não será diferente. Vamos ter uma temática muito importante aqui com o doutor Saulo Guimarães sobre celeridade processual, minha gente. Você acha que a justiça é lenta, que seu processo está demorando? Muita gente reclama disso, né, doutor Saulo? Doutor Saulo, o pessoal é presidente da Comissão Especial de Celeridade Processual. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença aqui hoje na TV Alba. Obrigado, Milena. Eu que agradeço. Sempre um prazer muito grande estar aqui trazendo esse tema de importância tão relevante para a nossa sociedade, para a nossa advocacia. Sempre muito bom voltar aqui ao programa. A gente conversava aqui nos bastidores sobre o papel da comissão, né, sobre essa questão dos processos, principalmente. Aí a gente tem que trazer um retrato logo para o nosso estado. E aí eu queria a sua avaliação. Essa ideia que o cliente tem, que as pessoas têm de que a justiça é lenta, de que os processos demoram muito, é real mesmo, né? É real, sim, Milena, com certeza. O CNJ ele faz um levantamento anual de todos os tribunais do país, de todos os estados, e ele aponta, né, anualmente que o Tribunal de Justiça da Bahia segue sendo um dos mais reclamados, segue sendo um dos mais demorados entre todos os tribunais estaduais. Então esse é um problema recorrente, né? Tanto o cidadão quanto o próprio advogado, a advocacia inteira tem a total compreensão de que a justiça baiana é muito lenta quando se compara com outros estados do próprio Nordeste, é muito lenta quando se compara com outros estados que têm o judiciário do mesmo porte. Então é uma compreensão geral de que a justiça baiana precisa melhorar, porque ela é muito lenta. Bora começar então falando sobre essa questão do prazo processual, da garantia constitucional, dessa realidade hoje, né, de que o processo deve ser julgado e que precisa, sim, lógico, ter um prazo para isso. Então, quais são as garantias e qual é a conduta que deveria acontecer e que não está acontecendo? Olha, Milena, a duração razoável do processo é um princípio constitucional, certo? Então, a nossa Constituição traz de forma muito clara que todo processo, tanto em âmbito judicial ou administrativo, ele deve ser julgado, ele deve ser tramitado em um tempo razoável. E a própria Constituição traz a noção de que se deve garantir meios que tornem a tramitação célere, ou seja, que tornem a tramitação processual de forma mais célere. Então, a celeridade processual é um princípio constitucional, né? Obviamente que falar de duração razoável do processo é um tema muito complexo, porque aquilo que é razoável... Eu já ia lhe perguntar isso. O que é razoável para um caso não vai ser para outro, o que é razoável em uma circunstância não vai ser para outra. Então, assim, o princípio da razoabilidade, ele é muito fluido, certo? Mas a gente pode interpretar aquilo que é razoável ou não razoável a partir da análise do caso concreto e a partir de números que o próprio CNJ traz. Então, apenas para lhe exemplificar, aqui na Bahia, uma das métricas que o CNJ traz, né, de avaliação entre todos os tribunais estaduais, é o prazo desde quando você dá entrada no processo até a sentença no primeiro grau. Então, por exemplo, aqui na Bahia, né, desde o momento que você ajuiza uma ação até a sentença de primeira instância, o processo judicial demora 4 anos e 6 meses. Né? Esse prazo de 4 anos e 6 meses para a Justiça da Bahia está além do prazo que é a média dos outros tribunais de todo o Brasil, né? Que é de 3 anos e 7 meses. Então, naturalmente, a Bahia está atrasada em relação à média nacional. Quase um ano, 11 meses atrasado. Isso, 11 meses atrasados, apenas nesse critério da sentença de primeira instância, né? Então, assim, esse é um dos parâmetros, tem diversos parâmetros que a gente pode utilizar. O CNJ, por exemplo, entende que se o processo, a princípio, estiver há mais de 100 dias sem movimentação, ele está numa condição de morosidade, então ele precisa tramitar, ele precisa ter movimentações regulares no intervalo menor do que 100 dias. E, obviamente, a análise aí do que é razoável e do que não é vai depender muito da análise do caso concreto, né? Cada processo tem a sua especificidade, tem a sua complexidade, tem a quantidade de partes, tem a natureza da ação. Então, assim, são critérios um pouco fluidos, né? Muito dinâmicos, né? Que impedem que a gente coloque isso dentro de uma caixinha fechada, mas a partir da análise de métricas, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça, a gente pode extrair aquilo que seria razoável e aquilo que seria moroso para a avaliação do nosso tribunal. A avaliação do Tribunal da Bahia, então, hoje é morosa.
Com certeza. Deixa eu trazer um dado para o pessoal que está em casa. Nessa mesma avaliação, o Distrito Federal, a duração lá é de 1 ano e 4 meses, né? Do início até a sentença. E a gente tem, inclusive, né, um destaque em um relatório, como bem disse aqui o doutor Saulo, do CNJ, que aponta aí a justiça baiana como uma das mais lentas do país. Há avanços, né, que estão sendo realizados nos últimos anos, mas ainda há muito o que melhorar. E aí, na pauta que a gente conversando, você me falou desse projeto Movimentação, que justamente tem esse objetivo, né, de acelerar essas mudanças. Então, explica para a gente, doutor Saulo, o que é esse projeto Movimentação e como é que ele vai atuar? Milena, o projeto Movimentação é um projeto hoje que já funciona em outros estados. Né? É um projeto criado, que nasceu lá no Rio de Janeiro. Né? Para quem não sabe, o Rio de Janeiro também é um grande recordista de morosidade processual. Assim, fazendo uma análise entre todos os tribunais estaduais, o Rio de Janeiro é o pior, a Bahia vem segundo pior, né? Isso considerando todos os tribunais, independente do porte, né? Fazendo um apanhado meramente nacional. O Rio de Janeiro é o pior, a Bahia vem logo como segundo pior. Então, isso é um projeto que surgiu no Rio de Janeiro e parte justamente da compreensão de que a ordem precisa encontrar meios também de combater a morosidade processual. Então, é um projeto que virou projeto nacional, inclusive, é um projeto da OAB nacional, de que ele seja adotado em outros estados, justamente com o viés de que as seccionais da OAB passem a colocar esse tema como uma pauta institucional e que passe a levantar informações, coleta de dados, né, entrevistas com advogados, enfim, levantar dados, levantar informações para que a gente possa, junto aos tribunais, para que a gente possa, junto ao Estado, encontrar meios de tratar o problema da morosidade que é tão latente aqui, principalmente no nosso Estado. A gente está falando dessa morosidade do Estado como um todo, mas me chama a atenção o desafio que vocês terão com esse projeto, né, chamado Projeto Movimentação, que é mapear a situação dos tribunais, né? Então, assim, terão áreas onde a gente vai ver funcionando bem e terão outros que não estarão funcionando. Então, a gente vai ter essa transparência e um comparativo. Vocês não temem aí algum tipo de retaliação e de dificuldade na execução desse projeto? Milena, dificuldade nós vamos ter, com certeza, né? Isso desde o início já tinha sido avaliado, porque você bolar um projeto, você criar um projeto de combate à morosidade processual num estado onde a morosidade é a regra, isso por si só já torna o projeto extremamente desafiador. Mas não é por isso que ele não vai ser deixado de lado, muito pelo contrário, isso é um motivo que reforça ainda mais a nossa intenção de transformar essa realidade. Então, o projeto vem com o viés da gente fazer um mapeamento, certo? Fazer um levantamento de dados, dados esses produzidos pela advocacia, para a advocacia, certo? Esses dados que nós temos hoje, que são dados públicos lá do Conselho Nacional de Justiça, são dados feitos pelo próprio Poder Judiciário, Sim. certo? E a ideia aqui é a gente ter um banco de dados feito pela advocacia. Ou seja, a realidade pode piorar. Com certeza. A realidade desses dados, né? Com certeza. Existe uma compreensão muito real de que na prática, a gente sabe disso, que na prática a realidade é muito pior do que esses números informam, do que o CNJ informa, certo? Principalmente no interior, Milena, é muito grave a situação. Essas métricas aí de 4 anos e 6 meses até a sentença, às vezes a gente conversa com o advogado diz, eu queria que meu processo, se fosse esse tempo aí para mim estava ótimo, bom, porque né? leva muito mais do que isso. Só para você ter ideia, na primeira semana de levantamento desses dados aí, que nós lançamos no dia 1º de agosto, nós já identificamos processos com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos de duração. Então, isso é completamente além de qualquer noção de razoável. Né? Então, o projeto vem com o viés da gente coletar dados, coletar informações, produzir um banco de dados que permita a gente identificar, de fato, aonde a morosidade está. Sim. Certo? Em que comarca ela está, onde é que ela é pior. E aí vem um segundo problema desses números que o CNJ levanta, que são números do estado inteiro. Então, ele traz a média estadual, né, do estado da Bahia inteiro, e você sabe que o estado da Bahia tem dimensões continentais. Então, assim, é muito difícil você comparar a realidade da capital com a realidade do interior. Então, quando você mostra esses números para um advogado da capital, muitas vezes ele pode achar até próximo da realidade. Mas no interior a gente tem a perfeita compreensão de que esses números são completamente inatingíveis. A realidade é muito pior. E aí, daí surge a necessidade da gente ter um banco de dados, da gente ter informações mais precisas, produzidas por quem de fato está sendo atingido no dia a dia. pela morosidade, que é quem está no dia a dia nesse fronte, que é o advogado. Então, com certeza, a advocacia tem melhores condições,
né, ou iguais ou melhores condições de produzir informações também mais confiáveis. Agora, o que me preocupa, doutor Saulo, e a gente conversou um pouquinho aqui meio que rapidamente sobre isso, é a forma como o advogado encara essa situação. Porque se para a sociedade já é comum, né, um processo demorar tanto, imagina para o advogado, né, que está ali lidando e que sabe como é na prática a lentidão mesmo dos processos. E isso influencia no preço que o advogado cobra, porque, poxa, se eu posso fazer um negócio que vai durar um ano, o valor é um, mas se vão durar 4, 5, 6 anos e que eu vou ter que sempre estar ali, esse custo também aumenta. E quem se prejudica, lógico, está aí novamente a sociedade. Aí eu lhe pergunto, como é que os advogados estão enxergando esse problema? Porque o que eu vejo na prática é uma normalização, né, dessa lentidão. E aí, quando você vem com um projeto como esse, eu já penso no tamanho de trabalho que você vai ter, porque depende que esses advogados queiram estar ali também, atuando em prol dessa mudança. A expectativa é essa, e como é que é o seu plano para que isso seja alcançado, né? Para que a gente comece a ver na prática a mudança desses dados? Perfeito. Existe uma compreensão já de que a morosidade na Bahia ela é de fato institucionalizada, Brasil, né? No Brasil e na Bahia por ser um problema estrutural, né? A gente olha os últimos relatórios do CNJ e a gente vê que a Bahia segue nesse mesmo fluxo há muito tempo. Há décadas, a Bahia é um dos tribunais mais congestionados, mais morosos do Brasil, certo? E isso, de tanto na prática, se tornou institucionalizado. Então, muitas vezes a gente tem uma compreensão de que é normal se esperar muito, de que é normal que o processo demore 10, 20 anos, e isso tem efeitos completamente deletérios em tudo. Então, por exemplo, os índices de morosidade, por exemplo, o índice de demora e o índice de burocracia da justiça é um dos fatores, por exemplo, que afasta o cidadão da justiça. É um dos fatores, por exemplo, que afasta a indústria de se instalar no Estado, porque ela vê que se ela tiver um conflito, ela vai demorar muito tempo, vai ter uma justiça cara, uma justiça ineficiente para solucionar aquele conflito. A morosidade, ela produz efeitos em toda a sociedade e, obviamente, o advogado é aquele que está, além do cidadão, né, na linha de frente desse prejuízo, porque é quem sofre, né, a dificuldade toda de ter um processo que dura tanto tempo. Então, boa parte dos advogados hoje perdem um grande tempo para fazer processo andar, né? Então, nosso trabalho não é somente fazer o processo, ajuizar, fazer audiência, fazer recurso, mas sim ficar ali o tempo todo. Estimula a corrupção também, né? Porque você tem que ir ali articular ali para ver se o negócio anda. Com certeza. Aí surgem, né, as dificuldades, as pessoas que vendem as facilidades, enfim. É um grande problema que produz todo esse reflexo, né? E a gente tem, sim, uma compreensão de que isso se normalizou, né? Mas, na verdade, isso precisa ser combatido. Claro. Não dá mais para aceitar, principalmente porque é uma garantia constitucional, né? A gente não está pedindo favor ao tribunal, a gente não está pedindo favor ao Poder Judiciário. Isso é uma garantia constitucional que precisa ser cumprida. Pois é, e você que está em casa, principalmente no caso hoje, você que é advogado ou advogada, tem que participar efetivamente da construção e da mudança desses dados, para que a justiça na Bahia saia desse ranking aí, né, que deixa o nosso estado como um dos mais lentos do país e passe a ter uma justiça que trabalha mais efetivamente em prol de toda a sociedade. E esse projeto, pessoal, ele vai mapear a situação da morosidade através justamente dos advogados. Aí eu lhe pergunto, doutor, para a gente ir para o intervalo, todos os advogados podem participar? Como é que vai ser feito esse mapeamento? Tem que se inscrever, tem que entrar em contato com a comissão para fazer parte? Como é que vai ser? Milena, o nosso canal de denúncia ele é um formulário que está lá no site da OAB, certo? Então não precisa fazer cadastro, é um serviço que está disponível para toda a advocacia baiana. Basta que seja advogado inscrito, a princípio, na OAB da Bahia. Certo? Então, é um serviço que está disponível para toda a advocacia, não precisa fazer cadastro, não precisa se inscrever em lugar nenhum, não precisa procurar a comissão, basta acessar o site da OAB, né? Tem uma página, um banner lá bem grande, basta clicar nesse banner, vão ter todas as regras de elegibilidade, vão ter os critérios, né, de elegibilidade de atuação da comissão, e a partir dali ele vai ter acesso ao formulário onde ele vai colocar as informações do processo, as suas informações, né, do critério de morosidade, da situação em que ele se encontra, e a partir deste formulário que vai começar a coleta de dados, que vai originar, né, o banco de dados que a gente espera ter para combater, de fato, a morosidade com um diagnóstico mais preciso e mais baseado em dados.
Vamos falar mais desses detalhes de como vai funcionar na prática. Tenho certeza que você que está em casa deve ter, né, surgido dúvidas, os advogados e advogadas também, mas o bacana é que tem gente se movimentando para não aceitar essa realidade de que a justiça é lenta mesmo, demora mesmo. Ah, esse processo é mais de 5 anos. Isso é muito chato a gente ouvir, porque deixa a gente muito desacreditado, né, da justiça. Tenho certeza que você que está em casa vai querer participar com a gente vai para um intervalo rapidinho. Doutor Saulo vai continuar aqui com a gente. Você querendo, né, participar, mandar perguntas, tem a rede social, tem os canais de comunicação através do Instagram, tem o nosso canal no YouTube e com certeza são muito bem-vindos, tá? Vou ali e volto já rapidinho. Tá vendo que foi rápido? Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que chegou agora aqui na telinha da TV Alba, está no ar o nosso OAB na TV. Nosso convidado de hoje é o Dr. Saulo Guimarães. Ele é presidente da Comissão Especial de Celeridade Processual. Achei a temática ótima. A gente já conversava aqui, né, no bloco anterior, como as pessoas aceitam, né, muitas coisas que podem ser revertidas se a gente fizer, de fato, o nosso papel, né? Se eu, enquanto cliente, cobrar, se o advogado também não ficar lá conformado com a justiça e se vocês que estão ali, né, com esse poder mais atuante nas comissões e na UAB, cobrarem mais transparência. Eu acho que o principal vai ser isso, né, doutor Saulo, através desse projeto, programa do Movimentação, é mostrar quais tribunais estão sendo mais lentos e quais estão trabalhando, e aí aquele comparativo ficará claro para a sociedade e para os poderes o que é necessário mudar. Vai ser mais ou menos essa a ideia? Perfeito, Milena, exatamente. A ideia é levantar dados, né, fazer uma coleta de dados, produzir um banco de dados com informações reais, com informações verdadeiras, com processos verdadeiros, certo? A ideia não é fazer igual campanha eleitoral, não é amostragem, não é campanha, né, baseada em achismo, em empirismo. São números verdadeiros, são processos reais que existem por trás de cada processo. Um cidadão, uma cidadã que está ali prejudicada com a falta da justiça. Então, a nossa ideia é produzir esse banco de dados e, com base nisso, levar isso para o Estado, levar isso para os tribunais e auxiliar, né, a partir da compreensão daquela realidade de dados, né, com base em técnicas de inteligência de dados, auxiliar o tribunal a enfrentar o problema. Então, a nossa ideia, ela parte, né, o projeto, obviamente, ele parte da noção de que a morosidade ela decorre de vários fatores, né? Sim. A morosidade processual ela é um problema multifatorial, né? Então, ela decorre, em boa parte, da falta de estrutura do próprio Poder Judiciário, né? Falta de juízes, falta de servidores, comarcas fechando, né? Fóruns fechando nas cidades menores, a corrupção, a má gestão de recursos, enfim, é um problema também estrutural e também decorre de outros fatores, né? Por exemplo, decorre de um fator cultural, por exemplo. Né? Nós vivemos numa sociedade em que a cultura do litígio ainda é muito presente, né? Então, nós temos fatores culturais de que a cultura do litígio ainda é muito presente, né? Os meios, né, de autocomposição, lá, a conciliação, a mediação, a arbitragem, não são tão muito embora usados, existem, eles são pouco usados, ainda são incipientes, né? Eles ainda não atingiram o potencial que se esperava, e tudo isso deságua na morosidade. E, além disso, né, uma realidade que a gente vai poder enxergar melhor agora, são fatores circunstanciais da morosidade, que muitas vezes é de culpa de quem está no Poder Judiciário, certo? Então, a gente vai, eventualmente, a partir da análise dessa situação de morosidade do Estado inteiro, levantar dados que podem apontar para uma desídia de juízes, de servidores, enfim, do próprio Poder Judiciário, certo? Isso é um dos fatores que nós estamos preparados para enfrentar e, obviamente, a gente tem os meios para buscar a responsabilização de quem seja o responsável, certo? Então, é um trabalho que vai ser feito com muita tranquilidade, Milena, eu tenho dito isso em toda oportunidade, falei isso ontem na rádio também, né? É um projeto em que a gente não pretende fazer caça às bruxas, é um projeto em que a gente... Será uma construção, né? É uma construção, perfeito, né? A gente sabe que é um problema difícil, é um problema complexo de se resolver, não existem soluções mágicas para isso, mas a gente não quer fazer isso com caça às bruxas, a gente não quer transformar ninguém em bode expiatório como culpado disso, né? A gente sabe que é um problema multifatorial e, com base nesses dados, a gente pode contribuir para enxergar melhor onde está a morosidade, o que é que causa a morosidade e, assim, levantar as informações. Ninguém melhor do que a advocacia para compreender essa realidade e propor ao tribunal,
medidas que possam solucionar esse grande problema. Agora, doutor Saulo, vocês têm experiência na prática, né, já de como funciona, de alguns problemas que estão ali no dia a dia. Vocês terão vamos botar assim, a junção de todos esses dados de mais e mais advogados que estão enfrentando o mesmo problema. Aí eu lhe pergunto, o que você já consegue adiantar de ações que vocês irão sugerir, no caso, né, o Tribunal de Justiça baiano, e expectativas mesmo, por exemplo, de áreas que já vão começar a mudar, prazo, né, para que isso comece a acontecer? Perfeito, Milena. Olha, em uma semana de funcionamento aí que o projeto está no ar, que o formulário está no ar, nós já conseguimos identificar, através de poucas reclamações, alguns números que talvez já sejam um indício importante, né? A mais da metade das reclamações são do interior, certo? Esse é um grande problema. Outro problema que a gente já conseguiu visualizar, as demandas de natureza de consumidor são, por enquanto, as mais reclamadas. Então, veja a importância desse banco de dados. É a partir de reclamações reais a gente entender uma realidade. Até vai ter o foco para resolver, para eleger prioridades, né? Com certeza. Então, a gente busca identificar isso para levar isso para o tribunal. A gente sabe, obviamente, a advocacia, a ordem, conhece o problema da morosidade mais do que ninguém. A gente sabe onde está, mas muitas vezes falta esse dado. Certo? Então, a nossa ideia é fazer uma coleta de dados. Vou lhe dar aqui 2 exemplos, né? No início do ano, nós visitamos a comarca de Jeremoabo, que é uma comarca lá que pertence próximo de Paulo Afonso, né, subseção da OAB de Paulo Afonso, que estava com índices de reclamação de morosidade muito acentuados. Nós visitamos, né, o fórum, conversamos com o juiz responsável pela vara civil e conseguimos identificar que o problema era a falta de conciliador. Então, ou seja, os processos não tinham audiência de conciliação. A audiência de conciliação é o primeiro ato do processo. Ou seja, se não tem audiência de conciliação, o processo não anda. Então, você cria um gargalo na fase de conciliação. A gente conseguiu identificar que aquele era o gargalo, né? Viemos aqui para o tribunal e, uma semana depois, conseguimos a designação de conciliadores. Pois é, falta de conciliador, aí é o problema estrutural, né? Estrutural, pronto. Mas veja como é importante a gente ter a coleta de dados. Então, tivemos aqui, no final do mês, por exemplo, um colégio de presidentes, né, de subseções aqui, muito rico. E o presidente da subseção de Luiz Eduardo, por exemplo, trouxe a realidade lá da sua cidade, de Luiz Eduardo Magalhães, que cada oficial de justiça tem 2.500 mandados pendentes de cumprimento. Ou seja, isso é absolutamente desproporcional às outras cidades, é absolutamente desproporcional. Uma cidade como Luiz Eduardo, uma potência do agronegócio, né, com um gargalo ali na fase de cumprimento de mandado para o oficial de justiça. Então, veja, do que adianta o juiz dar a sentença rápido? O que adianta a audiência ser rápido se você tem um gargalo ali no mandado? E muitas vezes, Milena, é até bom falar isso, a morosidade está fora do processo, né? Não é necessariamente culpa do juiz, culpa do cartório, culpa do judiciário. Então, posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no processo de inventário, que é um processo extremamente complexo e por si só é demorado, todo mundo sabe disso, né? O inventário ele demanda diversos atos que estão fora do processo. Então, veja, o juiz expede um ofício, o ofício demora meses para retornar. É uma carta precatória que vai para outro estado e demora meses para voltar, né? O processo passa 2 anos na Cefaz para fazer um cálculo de um imposto. Ou seja, não adianta que o juiz dê a sentença rápido, se o processo vai passar 2 anos na Secretaria da Fazenda para fazer um simples cálculo de imposto. Então, ou seja, essa é a nossa compreensão, né, de que a morosidade é um problema multifatorial, é complexo e, por vezes, ela está fora do processo. Às vezes está dentro do processo, sim, com culpa do juiz, com culpa do servidor, com culpa do oficial, enfim, mas às vezes também ela está fora. Então aí você percebe como o mapeamento é importante, justamente identificar, né, esses gargalos e levar isso para o tribunal e dizer, olha, eu tenho um gargalo aqui que precisa ser corrigido, porque senão não adianta. Sim. Tem perguntas aqui da rede social, me chamou a atenção, porque eles falam assim que já existia um diálogo entre a OAB Bahia e o TJ para cobrar, né, essas melhorias. E aí você citou aqui que entre os objetivos está empreender diligências, né, extrajudiciais, atuar de forma não contenciosa junto às ouvidorias, às corregedorias, subsidiar também a tomada de decisões, subsidiar a adoção de medidas pela Procuradoria da OAB Bahia. E aí, entre essas ações, né, o que já existia de diálogo, o que é que continua e o que é que vocês já estão acelerando, só pelo fato de ter lançado aí esse novo programa e já ter essa coleta de dados? O diálogo, ele sempre foi presente na nossa instituição, certo?
Hoje, mais do que nunca, a gente tem um canal de diálogo muito bom com os tribunais, especialmente com o Tribunal de Justiça da Bahia, né? O canal de diálogo é muito forte, existe de fato uma boa vontade do tribunal, existe um compromisso do seu presidente, do seu corregedor, dos seus dirigentes, né? Em assumir essa pauta verdadeiramente, de se comprometer em mudar essa realidade. E a gente vai atuar, basicamente, assim, a OAB sempre levou esse problema da morosidade muito a sério, né? Mas a partir de agora a gente precisa levar isso mais a sério ainda. Então, assim, uma das etapas do projeto de movimentação a partir dessas reclamações, então o advogado entrou no site, fez a reclamação chega para a comissão. A gente vai atuar em duas instâncias, né, digamos assim, dentro do projeto de movimentação. Dentro daquele processo individual, sim, daquela reclamação, daquele processo que ele fez, a gente vai expedir um ofício para o juiz, né, para aquela vara onde o processo está, para o juiz, para o desembargador, né, mostrando que há ali uma reclamação que chegou para a gente, que há ali um caso de morosidade comprovado que precisa ser tratado, e a gente vai conceder um prazo razoável para que o processo retorne à sua tramitação regular. Se isso não acontecer, Milena, nós vamos acionar a ouvidoria do tribunal. Certo? Então, se a gente procurar o juiz, procurou o cartório para dar o andamento ao processo. E aí, daí que vem o nome movimentação, né? A ideia é trazer o movimento, é restabelecer o movimento a esse processo. Então, se essa diligência não render o esperado, a gente vai acionar a ouvidoria do tribunal, fazendo um registro, né? Uma reclamação que vai para a ouvidoria, que vai para a corregedoria, né? Num segundo momento, todas essas reclamações que entram já estão participando do banco de dados. Certo? Então, lá na frente, né, a partir da consolidação de todas as reclamações, a gente vai estabelecer prazos, né? A princípio vai ser trimestral, então a cada trimestre nós vamos gerar todo o relatório de todas as reclamações que nós recebemos. E a partir dessa base de dados, né, a gente vai conseguir gerar filtros, gerar gráficos, gerar relatórios, gerar ranking, né? E aí vem justamente a ideia de subsidiar a adoção de medidas. Então, a gente vai atuar basicamente de duas formas. A gente vai atuar no varejo, né, para resolver os, sim, processos que estão ali parados, e vai atuar também no atacado, ou seja, com a lista de todos os processos. A gente vai ter uma visão muito melhor, muito mais ampla do problema, identificar quais são aqueles juízes, aquelas comarcas em que o problema é mais latente, em que as reclamações se repetem. É muito trabalho, E a partir daí, obviamente, propor todas as medidas, inclusive buscar a responsabilização dos eventuais culpados. Muito trabalho e extremamente necessário. Já lhe parabenizo pela iniciativa, pela ideia, para colocar em prática, pela coragem, né? Está mobilizando todo um grupo, né, em prol da sociedade, que é quem ganha ali na ponta. E aí eu lhe pergunto, você falou do formulário, né, que está disponível no site da UAB. É lá, então, que os advogados e advogadas se inscrevem, ou tem algum site dessa campanha, do Movimentação? É OAB-BA/movimentação. Joia. Né? Basta, entrando no próprio site, oab-ba.org.br, já tem lá uma página bem grande lá, Projeto Movimentação. Basta clicar ali. Tem também o Instagram da comissão, que é Celeridade BA, né, que também tem lá no destaque lá dos stories, tem um, sim, link direto. Então, basta acessar a rede social, basta acessar o site da OAB e o advogado vai direto para o site do Movimentação, vai cair nesse formulário, preenche rapidinho, em menos de um minuto ele preenche esse formulário, anexa ali o que for necessário e a reclamação chega para a gente para tratar. Muito bacana, já estamos aí nos 3 minutos finais, ela está ali me avisando. Quero agradecer sua presença, suas considerações para o público e o convite para que mais e mais advogados estejam engajados aí nesse mesmo objetivo. Muito importante, Milena, muito importante, colegas, que todos participem dessa coleta de dados, certo? É muito importante que todos façam registro das suas reclamações, façam registro dos seus processos lá através da movimentação, porque é a partir dessa consolidação de dados que a gente vai ter condições melhores de solucionar o problema, certo? Isso vem, o projeto Movimentação vem dentro do escopo de atuação da Comissão de Celeridade Processual. A Comissão de Celeridade Processual é uma comissão nova que foi criada aqui na OAB da Bahia há menos de um ano, né? Exatamente um ano, na verdade, foi criada na gestão passada, foi recriada agora. Uhum. Então, é uma comissão nova, com um propósito novo e com a ideia de transformar a pauta da celeridade em uma pauta verdadeiramente institucional, certo? Institucionalizar a pauta. E aí, faço convite para que todos, né, conheçam, né, os projetos da comissão. Tem vários outros projetos. A gente visa transcender esse debate sobre a duração razoável, Milena, para todos os ambientes. Isso é um debate que interessa a toda a sociedade. Não é um debate só entre advocacia e judiciário. Sim. Então, é um debate que precisa estar aqui na TV,
é um debate que precisa estar na rádio, como nós já tivemos, precisa estar aqui na Assembleia nas Legislativa. redes sociais, nas rodas de conversa entre os amigos. Isso, é um problema que afeta todos, todo cidadão é afetado com isso, né? Nós perdemos muito com a morosidade processual e a gente espera, a expectativa é a melhor possível, que através desse projeto a gente consiga, a partir de resultados que nós já temos em outros estados, que a gente consiga verdadeiramente transformar essa realidade. Que bacana, estou aqui na torcida, parabenizar todos aí envolvidos. A gente vai se despedindo, né, por aqui do nosso OAB na TV, agradecendo a presença aqui hoje do Dr. Saulo Guimarães. Falamos aí sobre celeridade processual, sobre como está, né, a justiça na nossa Bahia. Não é razoável, né, essa comparação de tempo de 1 ano e 4 meses no Distrito Federal e 4 anos, né, e 6 meses aqui na Bahia. Como é que pode, minha gente? Participe aí nas redes sociais, tá? Dê sua opinião a respeito desse tema. Semana que vem a gente está de volta tratando de uma outra questão aqui no programa da OAB, que não é só da OAB não, tá? É nosso, é de toda a sociedade. Conto com sua audiência. Tchau, tchau.